Estamos de volta com a leitura do livro O que é o Espiritismo, um livro escrito por Allan Kardec. E a gente estava na parte, né, sobre as almas, o homem na Terra e tal, respondendo a perguntas feitas aos espíritos, né? E as perguntas que foram feitas na aula passada foram as seguintes: por que a gente encontra crianças boas em meios onde as pessoas são terríveis, são, né, da pior espécie, e crianças mais no meio de pessoas maravilhosas, né? E aí ele responde: isso é o progresso, né, o resultado do progresso moral adquirido, como as ideias inatas são resultado do progresso intelectual. Então você imagina que nasce uma criança boa no meio de pessoas terríveis e talvez esse espírito venha com uma missão, né, para educar essas outras pessoas, dando exemplo. E às vezes vem um espírito terrível no meio de pessoas maravilhosas, e esse espírito também vem para ser educado por essas pessoas maravilhosas. É uma hipótese, tá? Então vocês podem refletir sobre isso. E aí, por que dois filhos do mesmo pai, educados da mesmíssima forma, se demonstram um totalmente oposto do outro, né? E aí ele responde que, olha, isso vem abono da origem das ideias inatas. Prova que a alma do filho não procede da dos pais. Então é independente, o espírito é independente do corpo, tá? Você tem suas cargas genéticas e tal, que vem dos seus pais, da sua hereditariedade. Mas o seu espírito não vem dos seus pais, tá? O espírito vem de Deus. E aí coloca a seguinte pergunta: se as almas são independentes umas das outras, de onde vem o amor dos pais pelos filhos e o destes por aqueles, dos filhos pelos pais, né? E aí os espíritos respondem: os espíritos se ligam por simpatia, e o nascimento em tal ou tal família não é um efeito do acaso, mas depende de muitas vezes da escolha feita pelo espírito, que vem juntar-se àqueles a quem amou no mundo espiritual ou em suas precedentes existências. Por outro lado, os pais têm por missão ajudar o progresso dos espíritos que encarnam como seus filhos. E, para excitá-los a isso, Deus lhes inspira uma afeição mútua. Muitos, porém, faltam a essa missão, sendo por isso punidos. Então aqui você faz, aqui você paga, você colhe o que você planta, tá? Se você for um bom pai e tiver um filho ruim, o que o filho está plantando é independente do que você está plantando. Então você está sendo um bom pai para aquele filho. Então isso Deus vai levar em conta, tá? E vice-versa, se o seu pai for um pai ruim, você for um filho maravilhoso, Deus está levando em conta a sua atitude. E a do seu pai, ele vai ter que responder por isso mais cedo ou mais tarde, tá bom? Bom, e aí ele diz assim: dá uma olhada no Livro dos Espíritos, na questão 379, para você ir mais a fundo sobre esse assunto, se você quiser, tá? Aí vem a outra questão: por que há maus pais e maus filhos? E aí eles respondem: são espíritos que não se ligaram na mesma família por simpatia, mas com o fim de servirem de instrumentos, de provas uns aos outros e muitas vezes para punição do que foram existência anterior. A um é dado um mau filho, porque também ele o foi, a outro um mau pai, pelo mesmo motivo, a fim de que sofram a pena de talião, tá? Aquela pena de talião, olho por olho, dente por dente. Não é você fazer justiça com as suas próprias mãos, é a justiça de Deus, tá? A que se faz, é que se paga. Você colhe o que você planta, tá bem? Isso é a verdadeira pena de talião. Vê a Revista Espírita, setembro de 1861, para mais aprofundamento a essa questão, a pena de talião, tá? Pergunta seguinte: por que encontramos em certas pessoas, nascidas em condição servil, instintos de dignidade e grandeza, enquanto outras, nascidas nas classes superiores, só apresentam instintos de baixeza? E aí ele responde: é uma reminiscência intuitiva da posição social que o espírito já ocupou e do seu caráter na existência precedente. Então, uma pessoa que é nascida numa condição servil,
ela pode ter sido uma pessoa digna, muito maravilhosa numa existência anterior. E uma pessoa nascida numa posição superior pode ter sido uma pessoa inferior lá, com instinto ruim na vida anterior dela. E ela traz isso com ela, tá bom? Pergunta: qual a causa das simpatias e antipatias que se manifestam entre pessoas que se veem pela primeira vez? Resposta: são quase sempre entes que se conheceram e algumas vezes se amaram em uma existência anterior e que, encontrando-se nesta, são atraídos um para o outro. As antipatias instintivas provêm também, muitas vezes, de relações anteriores. Esses dois sentimentos podem ainda ter outra causa. O perispírito irradia ao redor do corpo, formando uma espécie de atmosfera impregnada das qualidades boas ou mais do espírito encarnado. Duas pessoas que se encontram experimentam, pelo contato desses fluidos, a impressão sensitiva. Impressão que pode ser agradável ou desagradável. Os fluidos tendem a confundir-se ou a repelir-se, segundo a sua natureza semelhante ou dissemelhante. É assim que se pode explicar o fenômeno da transmissão de pensamento. Pelo contato desses fluidos, duas almas, de algum modo, leem uma na outra. Elas se adivinham, se compreendem, sem se falarem. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Até a próxima.